Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram a palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 8. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 8. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Caminho sobremodo excelente. Caminho sobremodo excelente. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós desejamos neste momento tão somente ouvir tua voz. Sabemos que tu falas com cada um de nós por meio da tua palavra. E por esta razão recorremos ao Senhor. Ó Deus, que tu venhas em o nome de Jesus trazer-nos palavras edificantes. Que assim seja em o nome de Jesus. Amém e amém. Caminho sobremodo excelente. O amor é o caminho dentre todos os caminhos existentes no nosso contexto, na nossa sociedade, sobremodo excelente. É o que ressalta o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. É o caminho que todos nós devemos trilhar. É o caminho que todos nós devemos caminhar. É o caminho que todos nós devemos dar passos de modo constante, porque o amor é o caminho sobremodo excelente. Dito isto, é importante, irmãos e irmãs, ressaltarmos que existe duas visões acerca do amor. A visão poética e a visão bíblica. Na visão poética, o amor, vocês sabem, é destituído de razão. E por que não dizer de sentido? Isto fica evidente no soneto mais conhecido do poeta português Luís Vaz de Camões, que viveu de 1524 a 1580. Amor é fogo que arde sem se ver. Neste soneto, Camões define o amor como um jogo de ambiguidades. É dor que desatina sem doer. É contentamento descontente. Em outras palavras, é algo destituído de sentido, ou que não pode ser, portanto,
racionalmente explicado. Esta visão poética foi absorvida pelo senso comum. Se nós perguntarmos a qualquer casal, seja de casados ou de namorados, para definir o amor, com certeza, não vão conseguir definir o amor. Porque a visão que se tem acerca do amor está restrita à poesia. Não vão conseguir definir o amor porque entendem o amor como a poesia apresentou o amor. Quem nunca ouviu dizer que o amor é cego? Até um filme com esse tema. O amor é cego. Conquanto, diferente da visão poética, nós temos a visão bíblica, onde o amor não é destituído de sentido. Onde o amor é algo que pode ser explicado, racional. É algo que pode ser entendido. Isso porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é amor. Deus é amor. E Deus, sendo amor, em um momento específico da história, adentrou no tempo e no espaço, portanto, com esse amor na pessoa bendita do Senhor Jesus. Jesus é a personificação, a substancialização do amor de Deus. O amor de Deus se encarnou, viveu entre os homens, caminhou entre os homens. Jesus, quando o apóstolo Paulo diz, no verso 1, que o amor é o caminho sobremodo excelente, o apóstolo Paulo não está restrito à visão poética. Isto porque, na perspectiva do apóstolo Paulo, considerando os versos de 1 a 8, do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o amor é racional. Notem que o capítulo 13 está entre o capítulo 12 e 14. Está no meio do capítulo 12 e 14. Ambos os capítulos, isto é, capítulo 12 e 14, tratam dos dons espirituais, com a finalidade de, à época, destacar a igreja de Corinto, que havia recebido alguns dons espirituais da parte de Deus, como deveriam usar os dons. No capítulo 12, precisamente, o apóstolo Paulo ressalta a razão dos dons no seio da igreja de Cristo, ou como a igreja deveria administrar os dons. Considerando que no capítulo 12 o apóstolo Paulo expõe a razão ou o porquê de Deus ter distribuído dons entre o seu povo, na sua igreja. Capítulo 14, de igual modo, o apóstolo Paulo trata acerca, precisamente, do dom de profecia, dizendo que o mesmo é superior ao dom de línguas. Em síntese, considerando os capítulos 12 e 14, nós podemos perceber, já que o capítulo 1 ressalta que havia divisão na igreja de Corinto, que os dons ou o mau uso dos dons tinha a ver, de uma certa forma, com a razão do cisma, dos bairros, dos guetos, das tribos dentro da igreja de Corinto.
E o apóstolo Paulo, ciente disto, vai, de maneira proposital, falar acerca do amor como o dom supremo, ou como o caminho sobremodo excelente, como a estrada que todos os servos e servas de Deus que possuem dons dados por Deus deve ser caminhada, traçada, trafegada. Em outras palavras, Paulo, em síntese, quer dizer o seguinte: sem o amor, o uso dos dons no seio da igreja é inútil. O amor é o caminho sobremodo excelente. E não é algo que está relacionado com um sentimento que não pode ser explicado. Paulo quer dizer a mim e a você que o amor deve ser evidenciado, deve ser explicitado, não a partir de uma emoção, de um sentimento. Ou, nós não amamos porque sentimos, nós amamos porque nós devemos amar. Nós amamos porque, na condição de servos e servas de Deus, nós fomos amados por Deus em Jesus, e por conseguinte, tendo-nos esse amor que nos envolve, o amor de Deus incondicional, devemos amar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos adotar o discurso da poesia ou dos poetas, que permeia o senso comum. Eu só amo o seu sentir, eu só vou até o outro com atitude de amor, com o intuito de externar amor se eu sentir alguma coisa. Não! A gente ama, porque devemos amar. O amor é o caminho sobremodo excelente. Dito isto, eu quero considerar alguns pontos. O amor é o caminho sobremodo excelente na comunicação com Deus e com os homens. O amor é o caminho sobremodo excelente na comunicação com Deus e com os homens. Presta atenção aí no que diz o verso 1. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, isso tem a ver com comunicação. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. O amor, de acordo com o apóstolo Paulo, verso 1, é o caminho sobremodo excelente, em primeiro lugar na comunicação, com Deus e com os homens. É importante nós entendermos desde já, que aqui, o apóstolo Paulo recorre a uma figura de linguagem chamada hipérbole. Ele não está dizendo que falava uma língua angelical. São exageros propositais. Ele está dizendo o seguinte: ainda que eu tivesse, se assim existir, ele não está dizendo que existe, uma comunicação angelical, e não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, como latas vazias, que só fazem barulho, zoada. O amor é o caminho sobremodo excelente na comunicação com Deus e com os homens. Ainda que eu me comunique com os homens e com Deus, se não tiver amor, esta comunicação será como bronze que soa e como símbolo que retine. Não passará de zoada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos em um mundo onde a comunicação tem sido marcada pelo ódio, pela raiva. As redes sociais ratificam isto, comprovam isto.
Quanto ódio! Quanto ódio! Quantos discursos imbuídos de ódio, de raiva, palavras ofensivas, palavras de guerra, palavras de morte, palavras que destroem, palavras destituídas de amor. Vocês sabem que de 1539 a 1545, um homem chamado Hitler chamou a atenção do mundo por causa dos seus discursos. Segundo alguns estudiosos, Hitler foi um dos maiores oradores de todos os tempos. Mas vocês sabem que os discursos deste homem foram marcados pelo ódio, pela agressividade, pela raiva. Discursos que impulsionaram milhões de soldados na Alemanha a matarem judeus inocentes. Discursos que inflamaram um exército, que impulsionaram um exército a se insurgir contra crianças, contra mães, contra pais, que foram aprisionados em campos de concentração e mortos, torturados. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que está, considerando algumas partes deste, em guerra. Rússia contra a Ucrânia, Israel e Irã, Hezbollah. E o discurso é de ódio, a comunicação é de ódio, é de guerra, é de conflito. O amor é o caminho sobremodo excelente na comunicação entre Deus e entre os homens. A comunicação que agrada a Deus, para com Deus e para com os homens, deve estar marcada, estigmatizada, tatuada, marcada com amor ou no amor. Quantas pessoas que estabelecem comunicação com Deus, com mágoa, raiva, traumas, ódio. Nós temos exemplos de homens como Nietzsche, que em 1882 declarou a morte de Deus, e assim falou Zaratustra. Um homem que influenciou muitas pessoas no século XIX, que teve um pai cristão. Quantos jovens universitários foram influenciados por este homem? Comunicação que não tinha a compreensão de que Deus é amor. Porque quando mesmo decretou a morte de Deus, a ideia que se tinha por parte deste era que Deus não passava, a exemplo da visão marcionista, restrita ao Novo Testamento, de um ser vingativo, destemperado e vingativo. A minha comunicação, a sua comunicação, precisa ser exercida com amor. Você conversa com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seu chefe, com seus colegas. De que forma? Como tem sido vista a sua comunicação? Quais as palavras que mais saem da sua boca? Meus irmãos, eu e você, nós precisamos entender que a nossa comunicação, que o que sai da nossa boca deve estar mais conectado com amor do que com ódio, do que com a raiva, do que com a insatisfação. O mundo precisa se comunicar com amor. Quantas divisões, quantos bairros, quantos guetos, quantos cismas nós presenciamos hoje na sociedade dos nossos dias, mundialmente falando. Cada uma com discurso, cada uma com comunicação, como se existisse uma rivalidade. Vá no Facebook, vá no Instagram de determinadas pessoas, e vocês vão notar isto. O WhatsApp que se torna palcos de guerra
No que diz respeito à comunicação, palavras ofensivas, palavras de destratamento são proferidas, são propaladas. Paulo está dizendo que o amor é o caminho sobremodo excelente na comunicação entre Deus e entre os homens. Estes estavam desenvolvendo seus dons, e esses dons aqui têm a ver com a comunicação. Sem amor. Porque não havia preocupação de edificar quem estava ouvindo. E Paulo já havia dito, no capítulo 12, que o propósito dos dons é edificar a igreja, todos os membros do corpo de Cristo, isto é, a igreja. O dom que eu tenho, voltado à comunicação, tem um propósito no seio da igreja, edificar o meu irmão, edificar a minha irmã. Este é o contexto aqui. Aí Paulo está dizendo, não adianta falar a língua dos homens ou a dos anjos, se existir uma língua angelical, não está dizendo que existe, volta a ressaltar. Sem amor, é como uma lata vazia. Segundo lugar, o amor é o caminho sobremodo excelente na pregação do Evangelho. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Isso tem a ver com a pregação do Evangelho. Primeiro, o amor é o caminho sobremodo excelente na comunicação entre Deus e os homens. Segundo, na pregação do Evangelho. E talvez vocês estejam fazendo a seguinte indagação. Mas a pregação do Evangelho não é imbuída de amor? Deveria. Deveria porque, meus irmãos, nós percebemos em nossos dias um Evangelho sendo propalado que tem mais pesado espiritualmente a vida de muitas pessoas. Que tem trazido mais crise do que solução. Que tem gerado mais dor do que alívio. É o evangelho da religiosidade, é o evangelho do ódio, é o evangelho que estabelece disputas, é o evangelho que estabelece cismas. Quantas igrejas divididas? Quantos reinos existem hoje no movimento evangélico brasileiro? O evangelho sendo pregado de maneira equivocada. Não é o evangelho que evidencia amor, é o evangelho que evidencia ódio, é o evangelho do preconceito, é o evangelho que distancia as pessoas, é o evangelho da exclusão e não da inclusão. Não se inclui, se exclui. É o evangelho dos fariseus, é o evangelho da religiosidade. Paulo está dizendo, o amor é o caminho sobremodo excelente na pregação do evangelho. Prega o evangelho com amor. Deus enviou Jesus com a finalidade de pagar a minha dívida, de pagar a sua dívida. Um ato de misericórdia, um ato de graça. Portanto, Deus não pegou a minha vida e listou, no dia tal você fez isso, no outro dia você fez isso, no ano tal você fez isso, no mês tal você fez isso, então você, por conta de tudo isso, não deve ser alcançado pela graça, não deve ser objeto do meu amor. Não, porque se Deus tivesse feito isso, e se esta fosse a condição, você não teria sido alcançado pelo Evangelho. E nós estamos fazendo exatamente isso, muitas vezes. A gente faz uma lista, e começa, a partir desta, classificar e desclassificar pessoas, a partir do que as pessoas fazem, a partir do que as pessoas têm sido. Nós temos que entender que ao pregarmos o evangelho, nós não podemos olhar para o bairro tal, nós não podemos olhar para a rua tal, nós não podemos olhar para a casa tal, nós não podemos olhar para a roupa tal, nós não podemos olhar para o carro tal, nós não podemos olhar para a cor da pessoa, nós não podemos olhar para a formação acadêmica da pessoa, nós não podemos olhar para a condição econômica da pessoa, nós temos que olhar para a pessoa. E pregarmos o evangelho. O evangelho não pode ser setorizado no que diz respeito à sua pregação. Terceiro lugar, o amor é o caminho sobremodo excelente. Na ciência, no conhecimento intelectual, que possibilita as construções, o desenvolvimento.
É o que destaca aí ainda o verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Quantas descobertas científicas nos últimos anos, do século XVIII para cá, o mundo evoluiu, desenvolveu. No que diz respeito a inúmeras tecnologias, conquanto a gente percebe que a ciência tem se multiplicado, quanto avanço, mas por interesse. A vacina que pode matar o vírus tal é vendida por tanto. A descoberta científica que pode eliminar a doença tal é vendida por tanto. Há casos de síndromes raras que possuem cura, ou seja, que já existem vacinas, mas são caríssimas. E se o indivíduo que a tem chegar em um hospital ou em qualquer clínica sem o valor, não recebe. Quantos casos eu conheço, você conhece, de pessoas abandonadas em corredores de hospitais, que morrem? Quantos casos de pessoas que podiam ser tratadas, considerando o avanço da ciência na área da saúde, da medicina, mas não são porque falta dinheiro no bolso. O amor é o caminho sobremodo excelente na ciência, no conhecimento intelectual que possibilita as construções. Quem mora em Alphaville é quem tem dinheiro, quem tem casa, que se destaca é quem tem dinheiro, e está tudo certo. Porque nós vivemos em um mundo que as pessoas devem trabalhar, o que não está certo é pôr isso em primeiro lugar e classificar as pessoas a partir disto. Hoje um jovem de periferia dificilmente consegue o que um jovem de um bairro nobre consegue no campo da educação, em alguns campos sociais especificamente. A ciência tem se multiplicado, a ciência tem avançado, muitas descobertas, muitos recursos, é televisão, é smartphone, tantas outras coisas, mas o que está por detrás de tudo isso é a moeda, é o ter. E Paulo está dizendo, o amor é o caminho sobremodo excelente na ciência, porque se as descobertas científicas tivessem o amor como ponto de partida, todos seriam beneficiados. Mas o interesse é o enriquecimento. É a poupança mais abastada. É o cofre mais cheio. Avanço. Um iPhone hoje, em nosso país, 15 custa mais de 12 mil reais. Tem avanço científico? Tem. Tem avanço tecnológico? Tem. Mas não são todos que têm acesso. Eu não estou dando um aqui de comunista. Eu só estou explicitando os fatos porque eu não sou comunista. Mas é um fato. A minha preocupação está no que subjaz as descobertas. Tem a ver com os interesses. E Paulo está dizendo, se o amor for o caminho, sobremodo excelente, nas descobertas científicas, na ciência, na medicina, na educação, todos vão ter acesso. Todos vão ter acessos. Quarto lugar, o amor é o caminho sobremodo excelente na fé de sinais e milagres. Veja o que diz aí. Continuação do verso 2. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Eu posso ter a fé, capaz de transportar monte. Mais uma vez o apóstolo Paulo usa a figura de linguagem, a hipérbole. Não é que alguém vai ter uma fé capaz de transportar montes. Ele está dizendo, ainda que eu tivesse. É um exagero proposital.
Ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar o mundo de um lado para o outro. Ainda que eu fosse um homem capaz de operar todos os milagres, todos os sinais, que eu vivesse o tempo todo o sobrenatural, o extraordinário, se não tiver amor, eu nada serei. Quantos milagres, quantos sinais, quanta fé hoje nós constatamos em muitos contextos. Infelizmente, pensando no que subjaz tudo isso, com o intuito de promover pessoas. É o indivíduo que tem a fé tal, é o indivíduo que é usado por Deus e se torna uma estrela, se torna alguém que passa a receber aplausos e mais aplausos. Irmãos, tudo que é feito por Deus, a partir de nós, tem um propósito: exaltar o próprio Deus. Com a finalidade, considerando o nosso próximo, de edificar o nosso próximo. Não tem a ver com a nossa autopromoção. Não tem a ver com recebermos aplausos. Não tem a ver com sermos enaltecidos. Não tem a ver conosco propriamente. Tem a ver com o outro. Tem a ver com beneficiar o outro. Tem a ver com edificar o outro. O que Deus faz na vida do outro, por meio da minha vida, tem a ver com edificar o outro. Para que Deus seja exaltado, para que Deus seja enaltecido. Quinto lugar, o amor é o caminho sobremodo excelente nas doações, na filantropia. Porque se não existir amor nas doações, nos atos de filantropia, diz o apóstolo Paulo, considerando o verso 1, é como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Vejam aí o que diz aí, verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: se o propósito em doar para quem necessita o que eu tenho é a minha promoção, é eu ser visto, é eu ser aplaudido, e não o benefício do outro propriamente, é vão. Propósito de qualquer doação. A gente tem aqui as cestas básicas. Todos os meses nós recebemos uma quantidade de cestas, com o propósito de distribuirmos as mesmas. O intuito não é promovermos esta igreja. O intuito não é eu ou o presbítero, ou os presbíteros, ou os membros desta igreja serem promovidos. O intuito é ajudar. Não tem a ver com promoção pessoal. Não tem a ver com a promoção da placa da nossa igreja. Não tem a ver com a promoção de um presbítero tal. A, B ou C. Não. Paulo está dizendo, ainda que eu doa todos os meus bens. Você sabe que tem muita gente que doa o que tem, que é boazinha demais, porque gosta de ser vista como uma boazinha demais. Dá com a mão, com a finalidade de mostrar a outra. É gente que faz o que faz, com o intuito de ser visto, com o intuito de ser vista. Paulo está dizendo, toda ação social, toda doação no campo da filantropia deve ter um propósito, deve ter um objetivo: matar a necessidade do outro, não com sua autopromoção. Tem muita gente que deseja se tornar um Francisco de Assis. A gente vê aí pessoas que
fazem campanhas nas redes sociais, com a finalidade de ajudar outras pessoas, e quando a gente vai perceber, o intuito é a autopromoção. A gente está vivendo num mundo que usa até a necessidade do outro, com a finalidade, considerando algumas pessoas de promoção pessoal. Os programas de TV que ajudam, é para dar audiência, tem a ver com o Ibope. Quando a gente liga a televisão no domingo, em todos os canais, em algum momento vai ter algum apresentador indo na casa de alguém, com a geladeira, com o fogão, e a gente assiste, acha bonito, e quantos de nós até choramos? Irmãos, tem a ver com o Ibope, tem a ver com a audiência. Paulo está condenando isto. Ação social, a bondade, no que diz respeito a matar a necessidade do outro, a matar a fome do outro, a matar a necessidade material, física do outro, não tem a ver com autopromoção. Eu não devo ser bom para com o outro, doando o que o outro precisa, seja uma cesta básica, seja o que for, materialmente falando, não com a finalidade de chegar depois e dizer, eu fui na casa de fulano de tal e fiz a doação tal, que fulano de tal tanto precisava. Não tem a ver com autopromoção. Sexto lugar, o amor é o caminho sobremodo excelente no martírio. Paulo vai dizer, no mesmo verso, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu posso morrer por uma causa. Eu posso morrer por alguém. Paulo está dizendo aqui o que está por detrás disso. Eu me esforço a ponto de dar minha vida em prol dessa igreja. Com que intuito? Eu me sacrifico por esta igreja. Com que intuito? Com que propósito? Qual a razão? Qual o motivo? A minha autopromoção? Você se desgasta fisicamente? Você se arrebenta fisicamente? A ponto de até danificar a sua saúde? Com que propósito? Com que razão? O que subjaz isto? Em síntese, considerando tudo o que eu disse, comunicação, pregação do Evangelho, doações, martírio, se não houver amor, é como lata vazia. Todas essas ações destituídas de amor, diante de Deus, não passa do bronze que soa e do símbolo que retine, de zoada. Tem muita gente estabelecendo comunicação, tem muita gente pregando o Evangelho, tem muita gente fazendo doações, tem muita gente dizendo que morre em prol do Evangelho com o intuito de autopromoção. E Deus sabe, e Deus vê, e Deus conhece. Todas essas ações devem ser marcadas pelo amor, que é algo que pode ser explicado, que tem a ver com a razão. Eu me comunico, portanto, tecendo palavras de amor, porque eu entendo que é a minha obrigação. Eu prego o Evangelho com amor, com a finalidade de incluir pessoas e não de excluir, porque eu entendo que esta é a razão da pregação do Evangelho. Eu dou algo a alguém quando eu vejo a falta deste algo na vida de alguém, porque eu entendo que é a minha obrigação, enquanto cristão, doar, ajudar, porque Deus em Cristo se doou. Eu me sacrifico, porque eu entendo que Deus em Cristo se sacrificou. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com a capacidade de entender que nós devemos ter uma comunicação imbuída de amor, palavras de amor e não de ódio. Tem a ver com a ideia de que eu devo me comunicar, entendendo que o Evangelho me ensina que o caminho que eu devo estabelecer no tocante à comunicação é o amor, que o caminho que eu devo trilhar no tocante à pregação do Evangelho é o amor. No que diz respeito às doações, aos sacrifícios, é o amor.
Eu entendo, eu compreendo e por isto eu vivo assim. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com pena. Tem a ver com a compreensão, racionalmente falando. Portanto, de entendermos que devemos viver desta forma. É uma obrigação, é um dever. Não é um sentimento, é uma obrigação. Sabem por quê? Porque o amor, de acordo com os versos de 4 a 8, em primeiro lugar, é uma atitude, como também é uma emoção. Verso 4 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses. Vejam aí, Paulo vai dizer porque a comunicação com Deus e com os homens, porque a pregação do Evangelho, porque as doações, porque o martírio deve ter o amor como ponto de partida, porque o amor não procura os seus próprios interesses. Assim sendo, quem faz tais coisas, vai fazer tais coisas, não buscando autopromoção, os seus próprios interesses. Então você vai doar o que você tem, e se doar, e pregar o Evangelho com amor, e ter uma comunicação marcada pelo amor, não para você ter alguma coisa em troca, porque o amor não procura os seus próprios interesses. É uma atitude, é uma emoção, não é simples sentimento ou simples atividade, é atitude, é emoção entrelaçadas. Eu sinto e ajo. Eu sinto e ajo porque eu sei que eu devo sentir e agir desta forma. Segundo lugar, o amor é o que não guarda registro de ofensas. Verso 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não guarda ódio, mágoas. O amor não é um depósito de ódio, não é um depósito de mágoas. Paulo está dizendo, quem entende que deve viver amando obrigatoriamente, é uma questão racional. Vai ser ofendido, vai ser ofendida, vai ser destratado, vai ser destratada. E não vai ofender, e não vai destratar, porque entende que no amor não cabe tais coisas. Se você está trilhando o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, você não é um depósito de mágoas, você não é um depósito de ódio, você não é um depósito de raiva, você não é uma pessoa que guarda registros de ofensas. Terceiro, o amor é confiar e proteger com restrições. O amor é confiar e proteger com restrições. Versos de 5 em diante. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo está dizendo no verso 7 que o amor é confiar e proteger, mas não sem restrições. Alguém pode dizer o seguinte: eu tenho que amar a qualquer custo, de qualquer forma, porque Paulo está dizendo tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é isso que Paulo está dizendo. Tem restrições. Tem restrições. Mais uma vez, Paulo está usando a hipérbole aqui. Faz isso dos versos de 1 a 3, de modo constante e frequente. E aqui o tudo, ou sempre, não quer dizer que eu tenho que amar sem restrições. Eu tenho que amar porque eu devo amar, mas existem restrições. Um exemplo, eu tenho filho, eu tenho uma filha, eu amo minha filha, mas não é tudo que a minha filha quer que eu tenho que dar. Eu convivo com muitas pessoas, não é porque eu amo e devo amar que eu tenho que confiar em todo mundo. Irmãos, dito isto, eu finalizo esta mensagem recorrendo ao verso 8, que diz: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão,
havendo ciência, passará. Tudo que Paulo disse acerca dos dons, os principais dons, línguas, profecias, mistérios, ciência, dons revelacionais. Paulo está dizendo, tudo isso que está gerando confusão entre vocês, vai passar. O que falta entre vocês, que vocês devem trilhar, o amor, que é o caminho sobre o amor da semente, jamais acabará. Se apeguem ao amor, vivam em amor, porque o amor jamais acaba. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar